Olá, eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo nós vamos contar rapidamente uma historinha, que é a história do desenho animado. Evidentemente que não dá para contar a história do desenho animado em 10 minutos. Eu já vou pedindo desculpas antecipadas a quem entende mais do que eu. O que eu quero dar é um overview para a gente entender onde nós estamos e como que a gente vai usar determinadas técnicas no nosso processo aqui, ok? Vejam, a animação de personagem, ela se divide em dois grandes grupos de técnicas. E todas as técnicas são, de alguma forma, produtos desses dois grandes grupos, ok? Um grupo surgiu em função do outro, e a história é mais ou menos o seguinte: muito antes de existirem os computadores, existiam os animadores que faziam papel, faziam suas animações, ok? E esses caras sabiam desde cedo que para fazer uma animação leva um tempo terrível, ok? Então, tinha gente que passava um ano para fazer 5 minutos. Até que chegou um maluco, cujo nome é Walt Disney, e que resolveu responder uma pergunta simples, ou seja, como é que eu elevo essa animação à categoria de cinema, de filme, com roteiros mais complexos, com fala, com lip sync, com um monte de coisa, e com 2 horas de duração. Ou seja, ele descobriu que precisaria trabalhar com muitos animadores. E isso não era fácil na época, porque os animadores, cada um tinha sua técnica, cada um tinha sua personalidade, né? Cada um gostava de imprimir sua personalidade nas personagens. E ele percebeu muito rapidamente que essas pessoas precisariam trabalhar juntos em harmonia, você precisaria convencê-los a trabalhar juntos, e mais que isso, você precisaria desenvolver todo um código, toda uma técnica, toda uma escola, para que essas pessoas fizessem sempre as mesmas coisas, ou desenvolvessem as coisas da mesma maneira, para que o projeto tivesse harmonia. E daí surgiu o animador tradicional. O animador tradicional é uma figura que olha no espelho para ver o desenho, para ver a expressão que ele quer desenhar, é um cara que visita zoológico, é um cara que faz escultura do seu personagem para ver ele de costa, enfim, é um cara especializado em resolver problemas de personalidade do movimento, ok? Porque não basta só mover o objeto, é necessário, a animação pressupõe que você empreste personalidade ao teu objeto, ok? E isto é o grande gol dos grandes animadores. E nós, no Brasil, inclusive, tem grandes animadores tradicionais, como o Carlos Saldanha, ou o pessoal que fez, né, Pixar, a Disney. Né? Esses estúdios são especializados na técnica que se modernizou, que é a técnica de animação tradicional, squash and thrash, enfim, exageros, teatralidade, etc, etc. Acontece que você pega a Bela e a Fera, por exemplo, dois personagens dançando, um dando voltas no outro. Isso é uma coisa dificílima de você fazer com animação tradicional. E os caras queriam um nível técnico, um nível de realismo convincente. Então passaram a gravar essas cenas como referência, ok? E começou assim, a se inventar uma espécie de rotoscopia, ou seja, você fazer um desenho animado baseado numa intervenção real, numa cena real que você gravou e depois a ela você adicionou toda a técnica de animação. Muito bem. Ao longo do tempo de desenvolvimento disso, já com os computadores gráficos, etc, etc, algum outro maluco pensou o seguinte: poxa, por que eu não posso vestir uma roupinha num ator? Essa roupinha vai ter sensores, e esses sensores vão ser captados por um sistema de captura, e você vai ter um esqueleto fazendo determinados movimentos, são dificílimos de fazer, que você pode aplicar diretamente no esqueleto do seu personagem e você tem uma animação sem precisar de animador. Muito bem, isso deu um novo boom, um novo incremento na animação. Por quê? Porque permitiu que pessoas que não eram da área de animação, que não tinham esse conhecimento de animação, passassem a animar também. E a técnica pôde ser diversificada. Então é muito comum, você tem a sua produtora, a produtora tem vai fazer um comercial, o comercial tem uma empresa que tem um bonequinho, esse bonequinho entra em cena, na cena final,
dá uma cambalhotinha, dá um ok, faz um positivo, dá um sorriso, dá uma piscada, mas não fala. Este é um outro problema. Okay? Se você olhar o Avatar, por exemplo, o sistema de captura de expressões faciais no Avatar já é uma coisa de um outro nível. A nossa bonequinha aqui, não é uma bonequinha de animação, ela é uma bonequinha de motion capture. Okay? Tudo que nós fizemos nela até aqui foi motion capture. Mas a gente não entrou na parte de expressões faciais, nem lip sync, nem fazer ela falar. Porque falar é um outro nível. Agora, numa vertente intermediária entre a animação tradicional e a animação de motion capture, ou animação de computador, a gente pode dizer que os animadores profissionais perceberam que a fala, para você economizar na fala, era possível você fazer um mapa tanto de fonemas, ou seja, de fonéticas, né? De expressões fonéticas, quanto um mapa de expressões mesmo, expressões raiva, felicidade, alegria, medo, enfim. E se você simplesmente faz esse mapa de expressões e aplica isso aqui num esqueleto facial, num facial rig, você vai ter a sua bonequinha falante, a sua bonequinha se expressando, ok? E então criou-se o Morph Tag. O Morph Tag são expressões que você faz no seu personagem e que depois você não precisa também de um animador, você acaba precisando de um editor, ou seja, se ela fala alô, eu estou aqui, você tem fonemas estou aqui. Esses fonemas você pode, num determinado exagero, você pode ir marcando em cima da sua locução, em cima do áudio, ok? E o computador se encarrega de fazer o morph, ou seja, fazer a modificação entre uma expressão e outra, de forma que haja um encadeamento. Fica tudo meio robótico. Se você não tem um animador que ajude no incremento, ajude no strength, né, na força da expressão, na dinâmica, na fluência da expressão, muito provavelmente você vai fazer besteira. Ela vai ficar um robô, vai ficar a Sofia, vai ficar a mulher do Google falando linearmente. Imagine, numa situação hipotética bem estúpida, isso não acontece em grandes estúdios, mas uma coisa muito comum, apenas eu estou exagerando para exemplificar. Imagine que você tem uma cena onde a nossa bonequinha está fugindo de uma manada de búfalos e ela vai falar com o outro personagem do vídeo e fala algo assim: nossa, os búfalos são perigosos, por exemplo. E a equipe que está fazendo o Facial Rig não é a mesma equipe que está fazendo as actions, ou seja, as ações. E eles não conversaram sobre essa cena. Cada um resolveu a cena da sua maneira. A hora que você for tentar juntar essas duas coisas na edição, na composição do teu trabalho, você vai ver um inferno. Por quê? Porque ela está fugindo de uma manada de búfalos e você imagina que ela vai estar arfando, ela vai estar respirando, ela vai ter feito um grande esforço físico, ela vai estar se recompondo e ela vai precisar respirar e depois ela vai falar: nossa, os búfalos são muito perigosos, com uma determinada entonação de susto, de pânico, de medo. Então ela não pode sair de uma cena quando ela está correndo e chegando num outro personagem e corta para ela como se ela estivesse no escritório falando: nossa, os búfalos são muito perigosos. Aí o cliente olha e fala assim: não tá bom isso aí. Vamos colocar uma piscada no final da cena. Então, os búfalos são muito perigosos, ela dá uma piscadinha. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Portanto, eu não estou desmerecendo o trabalho do animador. Eu trabalhei a vida inteira dando suporte para animadores, ok? Mas nunca me julguei um animador, uma pessoa que tivesse tanto conhecimento dos processos de expressão para fazer uma animação tradicional. Portanto, geralmente eu adotei nos meus personagens o processo de motion capture, ok? Infelizmente, no último vídeo que nós fizemos, no vídeo mais recente, que é o da pequena princesa, ok? Little Princess, a gente estava negociando aqui na Watch um sistema de capture motion de expressões, mas acabou que não deu certo, o sistema foi descontinuado, não funcionou, ele trabalhava em cima de
câmeras de captura de videogame, etc, etc. Não funcionou. E eu fui obrigado a simplesmente limar as cenas onde ela falava. Ela acaba falando de costa, ou acaba falando sem mover os lábios, etc, etc. Portanto, ela não falava. O que a gente está procurando aqui é sofisticar um pouco mais o projeto de forma que ela passe a falar. Ok? Por minha vez, eu acho que eu também já falei demais. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.